Olá, bom dia. Está no ar o Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos vem consumir o nosso conteúdo, várias áreas do direito, tem mais de 10 áreas do direito que a gente vai atendendo com os especialistas, com os consultores, os advogados que vão respondendo as dúvidas que vocês vão encaminhando. Aqui, ó, tá na tela, ó. Sua mensagem chega pra gente, sua dúvida, né, pelo WhatsApp e também você encaminha pelas redes sociais lá no nosso perfil, que é o mesmo, tá, pessoal? É o @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook à sua disposição. Olha, na edição de hoje, os nossos consultores estão aqui em estúdio e também no virtual, sim, porque estão conosco o doutor Bruno Vilar, da área previdenciária, o doutor Pedro Guterres, da área trabalhista, o doutor Marcelo Tassinari, da área administrativa, e a doutora Aline Danelon, também da área administrativa. Olha, servidores públicos, hoje é direito administrativo na veia aqui, muitas questões para vocês. Também vamos ter, mais à frente, na sequência, a parte de opinião, né, com o Sindimetro RS. Vamos começar então? Mãos à obra para as primeiras dúvidas. Doutor Bruno Vilar, o Aires. Diz ele, sou motorista aposentado com 63 anos. Tenho direito de revisão de aposentadoria? Porque continuo trabalhando. Muito bom dia, doutor. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, meus amigos, doutor Marcelo, doutor Pedro, doutora Aline, na bancada virtual. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Pois então, bom dia ao nosso ouvinte que fez essa pergunta. Nesse caso, não teria direito a esse tipo de revisão, tá? Tu não pode aproveitar os valores do teu salário de contribuição após a tua aposentadoria para solicitar uma revisão. Isso seria desaposentação, o que já foi vedado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa revisão, esse tipo de revisão, não será possível no seu caso. Obrigado, doutor. Questão trabalhista. Quem está com a gente, nosso especialista, é o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Sávio Luiz, trabalho na escala 12/36 e ainda faço hora extra. Essa prática pode? Muito bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos meus colegas aqui da bancada. Bom dia, nossos telespectadores. Sávio, veja só, o limite constitucional de jornada no Brasil é de 8 horas diárias e 44 semanais. Portanto, tu estás trabalhando 12 horas por dia para cumprir tua jornada de 12/36, ou a famosa 1 por 1, trabalha dia sim, dia não, tu já estás trabalhando numa hipótese excepcional de jornada. E esta é incompatível com a extensão de jornada além da 12ª ou de trabalho nas folgas. Caso isso esteja ocorrendo com habitualidade, procura um advogado trabalhista para anular esse regime de jornada. Obrigado, doutor. A questão é dos servidores públicos. Falei, vai ter bastante questões dos servidores hoje. Para a doutora Aline Danelon, doutora, sou servidora pública municipal e devido a um problema de saúde, fui readaptada para atuar numa biblioteca. Esse período de readaptação conta como tempo para a aposentadoria especial de professor? Não se identificou aqui essa telespectadora, doutora Aline. Muito bom dia. Bom dia aos colegas que estão aí presentes e bom dia aos nossos servidores públicos. Então, a readaptação, ela consiste então na possibilidade de exercer outra atividade dentro aí da sua limitação laboral. Porém, a gente tem a questão aqui das aposentadorias dos professores, que tem uma redução aí de idade e de tempo. Então, esse professor, né, essa segurada que está aqui questionando, ela tem direito, sim, a computar este período em que ela está desenvolvendo a sua atividade de readaptação em outro setor. Ela pode, sim, contar aí para fins da aposentadoria do professor. Tá certo, muito obrigado, doutora Aline. Mais dúvidas aqui que chegam para a gente. Agora quem responde é o doutor Marcelo Tassinari, também especialista na área do direito administrativo. Doutor Marcelo, Sidney, em 83 ingressei na RFSA, né, a rede ferroviária, como auxiliar de maquinista. Logo fui efetivado como maquinista. A cada 2 anos havia exames periódicos de saúde e em 1997, na privatização, ocorreram demissões. Estava no cumprimento da restrição pós-avaliação psicológica, porém, fui demitido sem justa causa e nunca soube de orientação alguma para o retorno da função. Isto pode, doutor? Muito bom dia. Bom dia, nós temos um problema aqui, né? Nós temos um problema que a princípio se operou a decadência, né, ou a prescrição de revisar esse ato administrativo. Aconteceu lá em 1997, né?
E a princípio não poderia, mas ele teria que ter procurado isso lá na época própria. Agora fica bem difícil de manejar isso no judiciário para discutir essa questão. Tá certo. Obrigado, doutor. Os doutores seguem conosco. Você vai participando nas áreas previdenciária, trabalhista e administrativa dos servidores públicos. Espaço de opinião? Sim, temos. Está chegando o informe sindical, assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. Como sempre, é um prazer estar aqui participando do teu programa, representando a categoria metroviária gaúcha. Eu adoraria estar aqui fazendo um balanço de 2024 com pautas de conquistas dos trabalhadores. O que a gente tem como presente de Natal, agora de final de ano, é um acúmulo de promessas não cumpridas e a não valorização da classe trabalhadora brasileira. Nós aqui da Transurb, por exemplo, nós temos uma coleção de vídeos do alto escalão do governo, de ministros, deputados, inclusive do ex-presidente da empresa, que o trem sairia da lista das privatizações. Mas além de seguir na lista, ainda a gente teve alteração na data do leilão, que está previsto para o ano de 2026. Nós tivemos movimentos de vários setores, como as universidades federais, como o IBAMA, entre outros, que eles contavam com a eleição do Lula para que tivesse a atenção do governo. Porém, ou não conseguiram nada, ou conseguiram muito pouco. E esse cenário nada mais é do que resultado das justas amarras que o PT fez com os partidos de centro e de direita para derrotar o Bolsonaro. Porém, o que a gente consegue perceber, fazendo um balanço, é que o lado mais social do governo está muito fraco e sendo levado pela política que serve ao capitalismo. Para modificar essa conjuntura, em 2025, os trabalhadores eles devem estar atentos e mobilizados para poder se fazer ouvir as suas reivindicações. O Sindimetrô ele vai seguir firme, defendendo a categoria e a Transurb pública, estatal e servindo com qualidade a população gaúcha, como já faz há mais de 40 anos. Muito grato a Ana Paula Almada, ela que é vice-presidente do Sindimetrô RS, trazendo a opinião do sindicato. Vamos com mais dúvidas? Mais uma da área previdenciária para o doutor Bruno Vilar. Doutor, a Marivone lá de Charqueadas. Sou microempresária, pago MEI e também tenho carteira assinada. Quando me aposentar, ganharei mais na aposentadoria com as duas contribuições? Bom dia. Pois então, veja bem. Em regra, tu exerce atividades concomitantes, as quais vão ser somadas para compor o teu período básico de cálculo daquele período. Ocorre que o MEI tem peculiaridades. Só é computado, só vai ser somado se houver a complementação desse valor para 15% do valor do salário mínimo. Então, porque o MEI ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, então somente por idade. Se for por idade, se tu se aposentar por idade, vai ser somado as duas sem problema nenhum. Se for por tempo de contribuição, o MEI só vai valer se houver a complementação para ser somada e compor o teu período básico de cálculo naquele período ali das atividades concomitantes. Obrigado, doutor. Questão agora dos trabalhadores para o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. O Carlos, doutor. Trabalho com minha moto, que é alugada pela empresa, e recebo todos os EPIs com relação à possível queda de moto. Porém, não recebo adicional de periculosidade. Também trabalho com a chave teste para verificar equipamento energizado em postes e caixas de medidores. Também não recebo adicional de choque elétrico. Quais os direitos de trabalhar com a moto e possíveis acidentes elétricos? É a pergunta do Carlos, doutor. Carlos, veja bem, primeiramente, diferentemente do que acontece em relação à insalubridade, para o caso da periculosidade, o fornecimento de EPIs, embora diminua o risco, ele não elide o risco completamente. Portanto, mesmo que tu receba todos os EPIs para andar na motocicleta e para fazer esses testes na rede elétrica, tu tens direito à percepção do adicional de periculosidade. Porque tanto o trabalho motorizado em motocicletas quanto a exposição ao risco de eletrocução acidental são hipóteses legais para a percepção do adicional de 30% sobre a remuneração. Valendo destacar ainda que o nosso tribunal já consolidou a jurisprudência no sentido de que mesmo que essa exposição seja em rede de baixa tensão, ainda assim persiste o direito ao adicional de periculosidade. Muito bom, obrigado, doutor. Mais uma questão dos direitos dos servidores. A gente está recebendo, hoje os dois especialistas estão com a gente, né? Doutora Aline Danelon, mais uma para a senhora aqui da Helena.
Sou aposentada pelo INSS antes de ser servidora pública. Após a aposentadoria, trabalhei no município de Novo Hamburgo de 2015 a 2018, quando fui nomeada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Consigo me aposentar pelo IP, doutora Aline? Bom dia, Helena. Excelente pergunta. E aqui a gente verifica muito a situação da importância de realizarmos um planejamento previdenciário. Então, sempre aí procurando um advogado de confiança para poder verificar essas situações. Aqui no teu caso, eu entendo que é possível sim. Claro que você precisa preencher os requisitos, né, para essa nova aposentadoria e verificar algumas situações ali, se há alguma atividade concomitante ou não, mas pelo que você informa, não seria o caso. Tá certo, obrigado, doutora. A gente tem mais uma dos servidores públicos, agora para o doutor Marcelo Tassinari, também nosso especialista aqui do quadro de direitos dos servidores. A Lucimar, doutor. Sou funcionário da prefeitura e dei entrada no auxílio maternidade pelo MEI, um microempreendedor individual, há 4 meses, mas ainda está em análise. O atraso pode ser porque sou concursada? A minha contribuição particular interfere? São as dúvidas da Lucimar. Na verdade, Lucimar, se no teu município tem regime próprio, você teria direito a salário maternidade nos dois. E se no teu município não tem regime próprio e a contribuição é para o INSS, sim, pode estar dando problema lá na hora da análise a contribuição do município mais a contribuição do MEI. Mas isso, se tiver uma exigência, você vai receber através do meu INSS. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores. Você continua participando, enviando a sua dúvida da área previdenciária, trabalhista e administrativa dos servidores públicos. Aproveite, hein? Dois especialistas à disposição para vocês, servidores, nessa edição. Tá chegando o verão. Sim, já dezembro, e a gente vai ouvir agora as opções que a WaterSul oferece para você. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Aí fica fácil, né? Escolha a que melhor lhe convém aí, fale com o time da WaterSul, time de vendas à disposição no fone e também no WhatsApp que está na tela para a sua comunicação. Seguimos com mais consultoria. Doutor Bruno Vilar está com a gente na área previdenciária, vai responder mais uma para o Haroldo lá de Butiá, doutor. Aposentei com a Especial faz 6 anos. Posso tentar ganhar as perdas que já tenho? Falaram que quem se aposenta especial não tem direito. Haroldo, bom dia. Pois então, tu se aposentou com a melhor aposentadoria possível, que o salário de benefício é 100% da tua média. Então, nesse caso, só vai haver direito a uma possível revisão, no teu caso, se houve erro de cálculo na concessão do teu benefício previdenciário. Se não, aí não vai ter direito. Então, minha sugestão, procurar um especialista de sua confiança na área e verificar se existe essa possibilidade de revisão. Obrigado, doutor. Mais uma trabalhista para o doutor Pedro Guterres, a Fabiola. Sou professora com 40 horas e tenho 30 minutos para almoçar. Está correto? No livro ponto eles querem que assinemos por 1h30 de intervalo. Fabiola, se estivesse correto, eles não estavam mandando tu anotar um período de intervalo diferente daquele que tu realmente usufrui, né? A regra no Brasil é que todos os trabalhadores que trabalham de 4 a 6 horas tenham 15 minutos de intervalo e que os que trabalham mais de 6 horas têm direito a 1 hora intervalar. Pode acontecer alguns casos de ser reduzido para 30 minutos, por convenção coletiva, mas acho que não é teu caso, porque teu empregador está mandando tu anotar 1 hora. Conversa com o advogado trabalhista, conta como ocorre essa tua jornada de trabalho, para ver se tu tem direito a cobrar esse período de intervalo suprimido.
Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. Mais uma dúvida agora dos servidores públicos para a doutora Aline Danelon. Doutora, a Karen, lá de Venâncio Aires. Minha sogra ficou sem fazer prova de vida em 2023 no IP. Fez prova de vida em 2024 normalmente, mas não conseguiu receber os retroativos. Como fazer para receber os atrasados, doutora? Olá, Karen. Aqui, ela deverá, então, realizar primeiro um pedido administrativo referente a esses atrasados e aí, em caso de negativa, ela poderá ingressar, então, com um processo judicial solicitando esses valores que não foram pagos. Certo. Obrigado, doutora Aline. Mais uma dúvida dos servidores públicos. A gente está recebendo hoje o doutor Marcelo Tassinari, também nosso especialista, que assina o quadro aqui, Direitos dos Servidores. Doutor, o Márcio, lá de Rio Grande, possuo 23 anos de carteira assinada, sendo 7 anos de insalubridade. Já estou há 5 anos trabalhando na Prefeitura de Pelotas com regime estatutário. Quando me aposentarei? É a pergunta do Rio Grandino, o Márcio, doutor. Márcio, então é o seguinte, primeiro você tem que solicitar lá no INSS uma certidão de tempo de contribuição para trazer aqueles 23 anos. Detalhe, quando fizer esse pedido, você já vai juntar o PPP, porque você me diz que daqueles 23 tem 7 especial. Então já vai trazer esses 7 como especial dentro dos 23. Você vai somar isso depois com o período de RPPS e como o teu RPPS já fez a reforma, a princípio, você vai ter que ter a idade registrada aí no teu RPPS. Ele já fez a reforma aí na tua cidade e você vai ter que respeitar, você não pega a regra de transição, vai ter que respeitar a nova idade imposta aí no teu município. Certo, obrigado. Vamos para mais umas aqui. Uma previdenciária para o doutor Bruno Vilar. Doutor Júlio, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai liberar a aposentadoria especial dos vigilantes? Acho que ele quer saber, doutor, sobre o julgamento. Júlio, bom dia. Pois então, está lá no Supremo Tribunal Federal o tema 1209 para ser julgado, que trata a respeito dos vigilantes. Ainda nós não temos previsão de julgamento. Eu acredito que no ano que vem vai ser colocado em pauta para o Supremo Tribunal Federal julgar essa questão dos vigilantes. O fato é que os processos de todo o Brasil estão sobrestados somente aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda não temos data, não sei te dizer quando, acredito que o ano que vem já temos uma posição. Certo, obrigado, doutor Bruno. Questão trabalhista para o nosso especialista, doutor Pedro Guterres. Doutor, o Reginaldo trabalha numa empresa de porteiro, mas não recebo adicional, nem de 50% nem de 100% nos feriados e domingos. Isso é normal, doutor? Depende, Reginaldo. Depende da jornada que tu executa. Se tu está trabalhando em regime de 12/36, a CLT, com a redação posterior à reforma trabalhista, preconiza que os dias trabalhados em repouso já estão inclusos nessa jornada que tu está executando de forma excepcional. Então, tu não teria o adicional, direito ao adicional pelo trabalho nesses dias, o adicional de 100%, né? Agora, se tu executa uma jornada de 8 horas diárias ou a famosa 8h48 para folgar o sábado de manhã, aí sim, quando trabalhar nos feriados ou nos domingos, tem que receber o adicional de 100%. Tá certo. Muito obrigado aos doutores, eles seguem conosco. Olha, depois do intervalo, vamos ter muita consultoria previdenciária, trabalhista e administrativa. Você servidor público, pode encaminhar, aproveite, né? 2 especialistas à disposição de vocês na edição de hoje aqui no Boca no Trombone. A gente vai para o intervalo, a paradinha é rápida e a gente retorna com muito mais do nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais.
A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que nos prestigia, sempre manda suas dúvidas nas diversas áreas do direito que o Boca no Trombone oferta para você participar aqui sempre pela Band TV. Vamos com mais dúvidas? Vamos lá, mais uma previdenciária para o doutor Bruno Vilar. Doutor, o André, tenho glaucoma. Tenho direito ao auxílio-doença? André, bom dia. Depende, tá? Se o teu glaucoma te incapacita para a tua atividade habitual de trabalho, aí tu vai ter direito ao auxílio-doença, tá? Dependendo da incapacidade, até uma aposentadoria por invalidez. Caso essa doença não te incapacita, aí tu não tem direito. Além da incapacidade, tem que preencher também outros requisitos, carência e qualidade de segurado. Mas basicamente saber se essa doença, essa patologia te incapacita para o trabalho para fazer jus ao benefício por incapacidade. Só o fato de ter a doença, aí não dá direito a benefício. Obrigado, doutor. Questão agora é trabalhista para o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Leandro, lá de Pelotas. Sou caminhoneiro, fui demitido da empresa porque sou diabético, tipo 2, e tomo insulina injetável. Falei do meu quadro de saúde e a empresa me admitiu sabendo. Mas após um contrato me demitiu sem justa causa, por este motivo. Está certo, doutor Pedro? Doutor Solano, nosso querido telespectador pelotense, esse caso ele está um pouco difícil de opinar, porque são muitos detalhes nessa casuística e eu já atuei em muitos casos de dispensa discriminatória decorrente de doenças, de câncer, HIV e tantas outras. Agora, de diabetes eu nunca tinha escutado. Pelo que tu narras, tu estavas num contrato de experiência e eles te admitiram sabendo dessa comorbidade. Então, o contrato pode ter sido encerrado pelo simples término do prazo, que todo contrato de experiência é um contrato a prazo, e eles teriam optado pela não renovação. Não é uma dispensa sem justa causa e nem por justa causa. Então, eu acho que não tem nada aí, tá? Mas se tu ficares na dúvida, procura um advogado especialista na área trabalhista e conta o teu caso bem direitinho. Certo, obrigado, doutor. Questão dos servidores para a doutora Aline. Qual foi a decisão do STF, doutora, que flexibiliza o regime de contratação dos servidores públicos? Então, é uma decisão que a gente teve aí, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e ela é mais direcionada aos nossos futuros servidores públicos, né? Eu sei que os nossos servidores atuais já estão, assim, bem preocupados, mas é para os futuros, né? Porque ficou estabelecido que para quem já está no serviço público não haverá nenhuma influência. Mas, para os novos, então seria mais aí para os nossos concurseiros essa situação, eles podem vir aí serem contratados pelo regime da CLT, né? Então, não haveria mais a questão da nossa estabilidade, sendo então este o grande ponto dessa decisão, que é a contratação pelo regime seletista.
Tá certo. Obrigado, doutora Aline. Mais uma dúvida dos servidores públicos, essa é encaminhada ao doutor Marcelo Tassinari. O Sandro, lá de Imbé. Sou policial militar na reserva remunerada desde 2015. Retornei em 2017. Quando completar 15 anos do retorno, posso pedir outra aposentadoria, doutor? Nesse caso, a princípio, não tem uma segunda aposentadoria, né? Ele já está reformado, ele voltou ativo, ele vai passar de novo para a inatividade. Ele não vai ter a segunda aposentadoria. Tá certo, muito obrigado ao doutor Marcelo. A gente vai com rapidinho mais uma aqui para o doutor Bruno. Doutor, o Felipão, aposentei em 98, até hoje trabalho na mesma empresa. Estou com 57 de carteira assinada e 68 de idade. Estou com 60% do teto. Tenho direito em revisão, doutor? Bom dia. Sim, pode ser que sim, que tu tenha direito a uma revisão. Tudo vai depender das condições que levaram a tua aposentadoria e qual regra tu se enquadrou. Então, a minha sugestão é procurar um profissional de sua confiança para verificar a regra, baixar o processo administrativo, pegar a carta de concessão e ver se tu teria possibilidade de fazer alguma revisão no teu benefício, se houve algum erro ali. Rapidinho, rapidíssimo, doutor Pedro. Ele diz assim, ó, esse trabalhador, não quero identificar. Trabalho numa empresa das 5h50 até meio-dia, das 12h30 até as 15h20. O intervalo de almoço e descanso está correto? A princípio não está correto. A regra é 1 hora intervalar para repouso e alimentação. Tá certo. Agradeço muito a Aline, ao Bruno, ao Pedro e ao Marcelo que fizeram a edição de hoje aqui do nosso Boca no Trombone. Domingo que vem tem mais Boca, 8h30 da manhã aqui na tela da Band. Espero vocês com muita participação. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo, e buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.